Vamos dar continuidade agora à parte 1 ainda da unidade 1, falando aí dos tipos de materiais elétricos. Aqui nós vamos falar um pouco de alguns exemplos, né, de materiais isolantes, né? Então aqui tem alguns exemplos aí de tipos de materiais isolantes mais comuns, mais utilizados na área elétrica. Esses materiais são os mais de uso mais frequente. Existem padrões, né, de materiais isolantes elétricos. Esses padrões são regidos pela ASTM, que é uma sociedade americana que faz testes de isolamento de materiais. Existem padrões, né, de materiais, então eles são estabelecidos por essa norma, e aí todos os testes que são feitos baseados nesses padrões, né? Eles servem para especificar, avaliar e testar as propriedades elétricas e físicas dos materiais isolantes, para assegurar que eles isolam até aquela quantidade de passagem de corrente elétrica, até aquele nível de tensão. As propriedades que são avaliadas são tensão de ruptura dielétrica, força dielétrica, perda de Ca, permissividade, resistência e condutância, fator de dissipação, capacidade de permutância iônica, resistividade iônica e outras propriedades físicas dos materiais isolantes. Eles permitem, então, aos fabricantes das indústrias de semicondutores poder examinar e avaliar os materiais e os equipamentos para garantir, então, a qualificação e o uso seguro desses equipamentos, desses elementos, desses materiais. O controle dos riscos elétricos é uma parte importante de todos os programas de segurança e saúde do trabalho. Então, quando nós, dentro da área de segurança do trabalho, nós vamos falar lá na NR10 sobre segurança com eletricidade, é de extrema importância que os materiais que são utilizados como materiais isolantes, eles sejam atestados, né? Então, eles têm que ter certificado de isolação. Então, eu tenho que garantir que as ferramentas, as roupas, os EPIs, os equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, eles tenham essa isolação assegurada. Um conhecimento completo dos materiais isolantes e dos padrões de práticas de trabalho seguras é extremamente necessário para o eletricista. Então, o profissional da área elétrica, ele precisa saber, né, quais são os materiais que são isolantes, quais são os materiais que são condutores, para que ele esteja trabalhando seguro, né? Todos os trabalhadores têm o direito de trabalhar em um ambiente seguro, né? Uma característica extremamente importante dos dielétricos é a sua ruptura dielétrica. É o ponto onde ele deixa, então, de ter essa característica de proteção. A ruptura dielétrica é onde ele se rompe. Ela ocorre quando o dielétrico ele é submetido a um alto campo elétrico e ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. As teorias que procuram explicar o processo de ruptura dielétrica, elas são distintas dependendo do tipo do meio, né, onde esse dielétrico existe. Né? Eu tenho dielétricos gasosos, eu tenho dielétricos líquidos e eu tenho dielétricos sólidos. Cada um tem a sua característica por conta da parte físico-química mesmo desses elementos, e cada um deles vai ter uma característica de ruptura dielétrica diferente. Eles agem e reagem diferente a essa condição elétrica. As teorias de ruptura dos materiais dielétricos explicam o comportamento desses dielétricos. Então, nesse exemplo da teoria de Townsend e de Schnell, nós estamos falando dos dielétricos gasosos. Então, as características da ruptura dielétrica nesses meios gasosos. Um exemplo muito clássico são os capacitores. Né? Então, essa área, né, do meio do capacitor é um meio gasoso, é um dielétrico gasoso. E esse dielétrico chega a um momento em que ele deixa de ser isolante e ele passa, então, a ser condutor. É a própria característica do capacitor. Ele vai se preenchendo até que ele satura e ele deixa
passar. Esse momento de saturação é o momento da ruptura dielétrica do gás. E os isolantes? Né? Os isoladores. Os isoladores têm característica de serem isoladores cerâmicos, isoladores de vidro. E, a princípio, você tem esse equipamento dentro ali nas redes de distribuição, nas redes de transmissão de energia elétrica, com a função de isolar, né? Ele vai suportar os cabos e não vai deixar a corrente elétrica que passa pelo cabo descer para a torre de transmissão, por exemplo. Então, ele tem que ser um bom isolante. E ele sempre vai ser um bom isolante? Ele sempre vai atender a essa condição? Né? Será que existe realmente um material que não falha nunca? O que é isso aí? Né? Esse é um momento onde um isolador de vidro ele tem a sua característica de ruptura dielétrica e a corrente elétrica passa, né, pelos isoladores. Então, ele perdeu a característica de ser isolador e ele passa, então, a ser condutor. E isso não pode acontecer. Isso é uma falha. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem e eu volto na sequência. The High Voltage Lab at Zittau University, Germany, tests the electrical resilience of insulators with and without PowerSil insulator coating. Uncoated porcelain insulators that are contaminated with a wet film layer are prone to electrical discharges, which can lead to flashovers. Such pollution layers can give rise to leakage currents and thus losses. In the worst-case scenario, they result in flashovers and power outages. Wacker's PowerSil insulator coating can be applied to both existing insulators and new ones yet to be installed. It reduces the risk of pollution flashovers, which increases reliability and efficiency. For the test, 2 insulators with and without coating are moistened with saltwater spray. During the spraying, the silicone's hydrophobic, that is to say water-repellent, properties become apparent. In direct comparison, insulators are exposed to a steadily increasing voltage. At an elevated voltage, the uncoated insulator starts to display partial discharges, which leads to a pollution flashover. The insulator coated with PowerSil insulator coating, on the other hand, still doesn't exhibit any electrical discharges. In order to simulate realistic environmental field conditions, an artificial pollution layer, which on an uncoated insulator would lead to a pollution flashover under real conditions, is applied to a coated insulator. Both the artificially contaminated coated insulator and the clean uncoated insulator are moistened with saltwater spray. Here, the silicone coating reveals its most important property, hydrophobicity transfer. The silicone's hydrophobic properties are imparted to the pollution layer. At an elevated voltage, the coated insulator does not lead to discharges despite the additional pollution layer, while the clean uncoated insulator exhibits a pollution flashover. With PowerSil insulator coating, Wacker experts have developed an efficient, long-lasting solution that will revolutionize the performance capability and service life of insulators. Wacker, creating tomorrow's solutions. Para uma dada densidade de carga,
As cargas induzidas sobre as superfícies dielétricas, elas reduzem o campo elétrico entre as placas. Então, aqui é uma outra maneira de olhar, por exemplo, o capacitor que nós vimos no exemplo anterior, né? Então, você tem aí um espaço entre as placas, né? E quando a densidade de carga elétrica ela começa a aumentar, esse espaço ele começa a se reduzir, né? Então você começa a ter cargas induzidas nesse meio que até então era um E0, né? Que era um vácuo. Então aí ele passa a ser condutor. Então ele deixa de ser vácuo e ele passa a ser um dielétrico, onde você começa a ter condução de energia através dessas cargas induzidas. Então, outra representação do mesmo exemplo, né? Você tem aí um meio que é o vácuo, e aí quando ele passa a ser energizado, aí, né, você tem essa indução de cargas, ela passa a ser então condutora. Quando nós temos aí o catodo e o anodo, né, do capacitor, né, você tem aí a origem do processo de ionização da parte isolante, até que ela realmente chega, ela vem do anodo para o catodo, ela encosta e aí ela passa a ser condutora. E o tal efeito corona, né, não é efeito coronavírus, é só efeito corona. É um evento elétrico, né? Um efeito elétrico, não tem nada a ver com a... Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês sobre a parte de ruptura dielétrica dos gases. مش المفروض واحد سطر بيسمع فبيفرق في الفولتج بريك داون. فتحت ارفع السيركت بريكر. انت مركز لما يحصل بريك داون تطفي، مركز على الراجل البريك ده داون. يزود يعني ولا ايه؟ ماشي زود واحده واحده وبعدين انت باصص على القرايه. اهم حاجه القرايه. اول ما تسمع بريك داون حصل ركز معايا في القرايه. ها؟ خليك باصص معايا، انت ما بتعملش حاجه، ركز معايا. انا هشوف ازاي البريك داون في نفس الوقت. اسمع الصوت. اللي انت ما بتعرفش تسوق. هو تعمل ايه؟ استنى لسه. شكلك وصلت قبل يعني على النظام. يا ازاي حصل كده؟ ما حاجه، كمل لسه. بسرعة ولا ايه؟ نطلع صوت الأول. طيب انا بنخش في السنتر بقى. لوحدي السنتر مش شرط اوكي حتى عشان توصل بريك داون صح؟ حتى لو لمستها انت. بس احنا اكيد مش هنحتاج. طيب شيل بقى. بتقرا ولا ايه؟ يلا صعب الجو ده في مساك على فكره. هيبقى اكتر من 11 ربع هيعدي يعني. الواحد دي ممكن يفكر بقى. لا بيدو انت المفروض تسمع الصوت الاول، ما تسمعش مش هنقعد دايما. ليه عمال كده تحلق؟ بقول لك واحد صوت عم 20 كيلو فولت في السنه 20 كيلو فولت بقى. يطلع صوت الأول. خلينا يا باشمهندس ركز معايا. انا 50 ولا 30؟ 30 انت لسه 20 تحت. بس قلت لي الصوت يستحمل 20.
كده انا هرم السفير اللي فوق طبعا صح؟ اكيد محدش يسألني. باشمهندس، هي اللمبة الحمراء لإيه واللمبة الصفراء لإيه؟ مكتوب تحتها هقول لك. تحتها هاي تنشن اون، من ناحية الهاي فولت شغالة، ناحية اللو تنشن او المين اون. هي موصل كهرباء بس ممكن يكون دي مش شغالة، يعني الترانسفورمر مش شغال الناحية التانية. فدي بيقول انديكيشن ان اللو فولت شغال والهاي فولت شغال. هو ينفع هاي فولتج يشتغل واللو فولتج مش شغال؟ صار ايه يا عم انت؟ دي كام؟ دي نص سنتي؟ نص. ارفع يا عم جامد شوية. لما ايه ركز انت بس هناك. بالراحة شوية. ركز مع العيال اهو. مين جرى ولا ايه؟ انتوا 1 سم ولا 1 سم. نعلي انا دي؟ لا سيبه، هو يبقى اقل من 30. ارفع صحيح. اسمي عليه. لا، 25. ما تركزش. بس كده على 60. يلا بكره بقى ايه. اشمعنى طلع صوت في الاولى بس؟ في صوت فيهم كلهم. لا مش ده الكورونا المفروض ولا ايه؟ هنشوف الكورونا بعد دي على طول. خلاص كده فوق دلوقتي ماشي؟ هو ماشي لوحده. دلوقتي مش هظبط مسافة، هنسيبها بعيدة كده شوية. ما هو البريك داون بيبقى اسرع هنا صح؟ عشان تشوف النور. كون تو بليد. 5 سم كنت بديت ماشي. خد بالك. يلا. اقرا يا بابا. بالك ان ده بيحصل بريك داون عنده بسرعة، الكون ده بيعمل بريك داون بسرعة. في النزول مش بالراحة يعني؟ بتشد كده وانت بتنزل. ماشي بالراحة؟ في الأول كده بالراحة. هو أصلا لسه بدري، هو تقريبا بدري. اقفل بقى. اقفل. استنى. سنتي ها؟ بسرعة أول ما يفش تحسب بيه نفسه. لا انا ما شفتش الشغل اللي قبليها. بالراحة عشان انت حاسك ايه اجريسيف.
aggressive. لسه انت دي هو يوصل عن 14 كيلو. المكسوف ولا ايه؟ عايزين نسمع 14 يا ابن المخلومه. O efeito corona também é conhecido como fogo de San Telmo. Esse é um nome dado ao efeito fitoquímico que acontece quando um campo elétrico é deformado. Isso acontece quando as partículas de poeira, partículas de ar ou partículas de umidade entram em contato com um campo elétrico fortemente carregado ou muito intenso. Isso faz com que as partículas sejam ionizadas, gerando uma manifestação luminosa. Esse efeito ele é muito comum nas linhas de transmissão e na superfície de alguns condutores. A corona ela pode ser negativa ou positiva, mas isso depende muito da polaridade e do potencial elétrico. Todo campo elétrico gera uma intensidade. Quando essa intensidade ela é gerada entre os condutores ou entre os componentes, os elétrons e os íons livres que estão no ar, que não é um isolamento perfeito, são atraídos para eles. Essa atração acelera esses elétrons e íons livres, movimentando-os na direção oposta, o que acaba gerando uma colisão das partículas carregando entre si com as moléculas energizadas vagarosas. Devido ao aumento das partículas energizadas, a condutividade do ar aumenta, assim um arco elétrico entre os condutores ou entre os componentes envolvidos é formado. Esse efeito corona acontece em um campo elétrico deformado. Ele causa deformação e provavelmente por condutores danificados, isoladores defeituosos ou um acúmulo de resíduos na superfície do condutor. Este efeito pode gerar transtornos na rede elétrica, pode causar uma enorme perda de potência no decorrer do condutor. Então, o que quer dizer isso? Né? Que o efeito corona, ele, com o passar do tempo, ele vai estragando os componentes e isso vai causando perdas de eficiência elétrica. Pode causar a queima de aparelhos ou componentes devido à danificação do material isolante. Em situações de chuva ou tempestade, pode ter consequências piores, né? Porque isso acaba sendo potencializado e esse efeito acaba sendo mais danoso. Nós podemos aproveitar o efeito corona? Sim. Esse fenômeno de descarga de corona pode ser aproveitado e já é aproveitado. A descarga de corona pode ser criada intencionalmente para que sejam realizadas essas utilizações, porém, essas são apenas algumas utilizações desse efeito.
A descarga corona ela é utilizada em comércios e em indústrias com muitas atividades que podem não ser tão conhecidas das pessoas, mas que já são utilizadas aí comercialmente e industrialmente, como a produção de ozônio, a realização de fotocópias, a produção de microfones de escuta, a produção de laser de nitrogênio, limpar partículas de ar em aparelhos de ar-condicionado, tratar superfícies de filmes poliméricos, realização de fotografia Kirlian e remover as cargas elétricas em aeronaves e outros elementos, né? Fazer a descarga estática, né, desses veículos grandes. Aqui vocês podem ver nas imagens as torres de transmissão energizadas por efeito corona e as linhas também. Tá? Eu vou deixar um vídeo que mostra esse evento para vocês. O que causa o ruído emitido pelas linhas de transmissão? Será que é descarga estática, vibração no campo eletromagnético ou algo completamente diferente? Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o ruído que ouvimos vindo de torres de transmissão de alta tensão. Se você já trabalhou ou passou por baixo de linhas de alta tensão, é provável que tenha ouvido um zumbido vindo dessas linhas. A maioria das pessoas, no entanto, não sabe por que as linhas de energia emitem esse som. Algumas pessoas vão falar que é descarga estática e outras vão falar que é a vibração do campo eletromagnético de 60 ciclos. Mas afinal, que barulho é esse? O som que você ouve das linhas de energia aéreas é devido a um fenômeno chamado de efeito corona ou descarga corona. O efeito corona é uma descarga elétrica que ocorre quando um fluido, como o ar, fica ao redor de um condutor eletricamente carregado, se tornando assim ionizado. Isso ocorre quando a força do campo elétrico na superfície do condutor é maior que a rigidez dielétrica do meio que ele está inserido. Ou seja, a intensidade do campo elétrico é tão grande que ele inicia um fluxo de corrente elétrica, mesmo em um meio que originalmente não é um condutor. Nós falamos sobre esse fenômeno em um vídeo que falamos sobre os barulhos nas cercas elétricas, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo aqui. A descarga corona geralmente ocorre sozinha em sistemas de alta tensão, a menos que medidas tenham sido tomadas para limitar o alcance do campo elétrico. Além de produzir um som lento e um zumbido, também produz um brilho azulado no ar ao redor das linhas de energia. Há também uma perda de energia conhecida como perda corona, bem como outros fenômenos associados às linhas de alta tensão, que também são resultado direto dessa descarga. Na verdade, esse fenômeno não é muito diferente de um relâmpago, e você até poderia dizer que é uma versão em miniatura de um relâmpago, só que ao invés de um flash de luz ofuscante, produz um brilho azulado suave. E ao invés de um estrondo trovejante, emite um zumbido leve. O principal fator para esse fenômeno é a elevada tensão dessas linhas de transmissão, algumas podendo chegar à casa de 500 mil volts. Mas fatores como a condição do ar, ou seja, a umidade, densidade do ar, vento e a umidade da chuva e até neblina, podem fazer com que as linhas de alta tensão emitam algum tipo de ruído. Como esses elementos diminuem a rigidez dielétrica do ar, a intensidade da descarga corona aumenta e o ruído também. Além dos elementos do ar, outros fatores podem levar a linhas de alta tensão ruidosas. Esses fatores incluem cortes ou pontas afiadas na fiação, contaminantes no ar como a poluição e desgaste na superfície do condutor. Devido ao fato de que as linhas de transmissão modernas terem tensões mais altas, esse aumento na tensão aumentou o problema do ruído, tanto que se tornou uma preocupação para a indústria de energia. Como resultado, certas linhas de alta tensão estão sendo projetadas, construídas e mantidas de forma a permitir que operem abaixo da tensão de início do corona para condições secas. Isso significa que a linha gerará um mínimo de ruído relacionado à corona. No entanto, quando ocorre o mau tempo,
a descarga corona não pode ser interrompida. A melhor maneira de garantir que suas linhas de alta tensão estejam funcionando de forma segura e adequada é testá-las e analisá-las rotineiramente. Além de emitir ruído, a corona causa perda de energia nas linhas e pode causar danos aos componentes ao longo do tempo. Algumas operadoras das linhas instalam anéis corona para combater esse efeito. Os anéis têm superfícies lisas e redondas, projetadas para distribuir a carga elétrica para uma área mais ampla. Isso reduz a densidade do campo elétrico e as descargas corona resultantes. E você, já escutou um zumbido de uma rede elétrica de alta tensão? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News. Uma curiosidade sobre o efeito corona é que ele também pode ser chamado de fogo de Santelmo, né? E esse é um nome muito conhecido aí, né, entre os marinheiros nas regiões quentes e tropicais, porque é um evento que acontece muito nessas regiões. Antes de algumas tempestades, acontece que as nuvens ionizadas, elas induzem cargas nos mastros dos navios e isso gerava uma luz muito intensa que os marinheiros associavam a fogo. E eles sempre observavam esse fenômeno e por o seu santo padroeiro ser o Santo Elmo, né, virou então fogo de Santelmo. Aqui vocês podem ver, né, uma imagem de um globo, né, de energia que aparece também como o efeito corona aparece nas linhas de transmissão, o fogo de Santelmo. Esse evento também aparece de forma globular. Tá? Esse vídeo ele mostra um pouco essa característica dessa esfera de energia que às vezes aparece próximo a linhas de transmissão, gerando até medo entre as pessoas por conta dessa energia desconhecida. Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com celular. Saiba mais no final desse vídeo. Nos últimos anos, pesquisadores documentaram uma série de fenômenos atmosféricos estranhos na Terra, que antes não eram comprovados ou até totalmente desconhecidos. Existem eventos luminosos transientes como sprites vermelhos, jatos azuis, jatos gigantes e elves, nuvens noctilucentes e variantes raramente vistas de fenômenos familiares como relâmpagos verdes e auroras vermelhas. Estas são apenas algumas das ocorrências incríveis que podemos observar e verificar. No entanto, apesar dos avanços surpreendentes em nossa tecnologia e capacidade de pesquisa, ainda existem fenômenos que estão quase completamente fora de nossa capacidade de prová-los. Destes, nenhum é mais estranho e aterrorizante do que um raio globular, uma suposta ocorrência elétrica tão incompreensível que até parece fantasiosa. O fenômeno de raio globular foi relatado tantas vezes e com tanto escrutínio científico que ocupa um lugar incomum entre a ciência e o folclore. Mas, ao contrário da maioria dos mitos, os raios globulares têm um corpo crescente de evidências que sugerem que não devemos apenas levar sua existência a sério, mas que talvez já tenhamos provado. Então, o que é um raio globular? Como os cientistas estão tentando reproduzi-lo em laboratório? E se é um fenômeno real, como muitos especialistas acreditam, por que é tão difícil provar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto analisamos a fascinante história dos encontros com raios globulares, examinamos algumas das novas teorias mais intrigantes e aprendemos sobre experimentos de laboratório impressionantes que estão tentando desmistificar um dos mistérios não resolvidos mais estranhos da ciência. Durante séculos, relatos de raios globulares vieram de todo o mundo. As histórias variam, mas muitos concordam em alguns detalhes. O fenômeno aparece como um orbe brilhante em chamas, às vezes do tamanho de uma bola de golfe e às vezes muito maior.
Geralmente é branco ou azul, mas também pode ser vermelho, laranja ou amarelo. Se diz que o fenômeno dura entre 1 e vários segundos, flutua em um caminho lento, às vezes mudando de direção, até de forma errática, e supostamente passa ileso por paredes e janelas. De acordo com alguns relatos, raios globulares se desmancham, em outros explode violentamente, causando danos graves e deixando para trás um odor de enxofre. Em sua forma mais destrutiva, foi relatado que os raios globulares mutilam e matam pessoas e destroem paredes pesadas, portas e navios. Agora, aqui no Astrum Brasil, não aceitamos evidências anedóticas como prova, por mais convincentes que sejam. Apenas observação, testes controlados e repetibilidade podem confirmar um fenômeno cientificamente. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns dos supostos encontros com raios globulares que achamos mais intrigantes. Em 1739, um navio chamado Catherine and Mary estava navegando pela costa do Golfo da Flórida quando se deparou com uma tempestade mortal. De acordo com uma testemunha ocular, uma grande bola de fogo caiu do elemento e partiu nosso mastro em 10.000 pedaços. Matou um homem, outro teve a mão arrancada, e se não fosse pelas chuvas violentas, nossas velas teriam sido consumidas pelas chamas. Essa é uma história e tanto, mas fica ainda mais estranho. Em 1753, George Rickman, um renomado professor e pesquisador elétrico, estava participando de uma conferência em São Petersburgo quando viu uma tempestade se aproximando. Trazendo um gravador profissional para registrar suas observações, ele se apressou em realizar um experimento com pipa, semelhante ao que Benjamin Franklin havia realizado no ano anterior. Conforme relatado posteriormente pelo gravador profissional, Richman estava conduzindo o experimento quando uma esfera azul de fogo rastejou pela corda, atingindo-o fatalmente e deixando o gravador inconsciente. A autópsia relatada encontrou uma marca vermelha do tamanho de uma moeda na testa do professor e ferimentos consistentes com eletrocução. Mas talvez o relato de testemunha ocular mais convincente venha de 1963, quando R.C. Jennison, pesquisador da Universidade de Kent, estava voando tarde da noite de Nova York para Washington. Jennison estava sentado na cabine pouco depois da meia-noite, quando o avião foi envolvido por uma descarga elétrica brilhante. Em segundos, uma esfera brilhante de cerca de 20 centímetros de diâmetro emergiu da cabine do piloto e percorreu o comprimento da aeronave. Em 1969, Jennison publicou suas observações com detalhes precisos nas páginas da revista Nature. Devido a relatórios confiáveis como o de Jennison, os cientistas levaram o fenômeno a sério e apresentaram vários modelos para explicá-lo. Uma teoria propõe que raios globulares podem ser uma alucinação desencadeada pelo campo magnético próximo a um raio. Citando alucinações semelhantes experimentadas durante ataques epiléticos, essa teoria sugere que raios globulares podem ser uma invenção do lobo occipital estimulado. No entanto, se for verdade, aparentemente contradiz os danos relatados causados por raios globulares, como a morte de George Richman. Outra hipótese propõe que raios globulares são uma reação de plasma contido, como o fogo de San Telmo, o fenômeno observado nos mastros dos navios, quando a tensão entre o ar e o solo é grande o suficiente para quebrar as moléculas de ar em partículas altamente excitadas. De acordo com essa teoria, o plasma em um raio globular se torna uma bolha independente que se comporta como um sóliton, uma onda autorreforçada que mantém sua forma e se move em velocidade constante. Não se preocupe se você achar isso confuso. Estamos tocando em um assunto bem complicado que até os pesquisadores ainda estão lutando para entender. Uma das hipóteses mais promissoras foi proposta por John Abrahamson e James Dennis na Universidade de Canterbury no ano 2000. Esse modelo propõe que um poderoso raio positivo pode vaporizar moléculas no solo, causando nanopartículas energizadas que reagem com o oxigênio do ar para produzir luz e calor. E notavelmente, esse modelo é apoiado por um estranho incidente que ocorreu há 10 anos, em Lanzhou, China.
Lembra quando eu disse que não havia nenhuma gravação verificada de relâmpagos? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Em julho de 2012, pesquisadores da Universidade do Noroeste instalaram espectrômetros para registrar relâmpagos comuns quando um poderoso relâmpago produzia uma esfera branca brilhante. O orbe tinha um brilho estimado de 5 metros de diâmetro, que ficou vermelho enquanto viajava por 10 metros antes de subir no ar. Tudo isso foi gravado com um vídeo de alta velocidade, que infelizmente não foi divulgado. Mas pelo menos divulgaram uma gravação do espectrômetro. O espectrômetro confirmou linhas de emissão de silício, cálcio e ferro, todos comuns no solo. Portanto, se esse fenômeno observado foi de fato um raio globular, como parece, ele adiciona fortes evidências para apoiar a hipótese do silício vaporizado. Mas o modelo não leva em conta certos comportamentos descritos em encontros com raios globulares, como a capacidade de passar por matéria sólida. Então, o que isso significa? Bem, ou essas contas estão erradas, ou raios globulares podem ser uma coleção de fenômenos separados. Além de propor modelos teóricos, os cientistas tentaram reproduzir raios globulares em laboratório, com resultados incríveis. Um experimento no Instituto Max Planck supostamente produziu um efeito do tipo raio globular, quando os pesquisadores descarregaram um capacitor de alta tensão em água líquida. Em 2006, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv conduziram um experimento apontando uma furadeira de micro-ondas composta por um magnetron e um feixe de micro-ondas para uma tira de silício sólido. Quando os pesquisadores afastaram o feixe, o arrasto produziu uma pequena bola de plasma, quase idêntica em aparência aos relatos de raios globulares. Com certeza um resultado surpreendente. Mas esse fenômeno produzido em laboratório é o mesmo que os relatados na natureza? É bem possível, mas ainda hoje simplesmente não sabemos. Outro experimento realizado em 2018 chegou a conclusões ainda mais impressionantes. Usando engenharia experimental avançada, físicos criaram com sucesso um Shankar Skyrmion, uma quase partícula que é como um campo magnético tridimensional emaranhado. Sem ficar muito complicado na explicação, o que os pesquisadores fizeram foi aplicar um campo magnético externo a um sistema de átomos de rubídio perto do zero absoluto. O campo magnético controlava os átomos de tal forma que todos eles giravam voltados para a mesma direção na superfície do nó, enquanto giravam de forma incomum no interior. Em outras palavras, o campo magnético manteve uma configuração esférica estável, capaz de fazer coisas como esmagar ou deformar, mantendo suas propriedades essenciais. Essa descoberta pode ter grandes implicações para a computação quântica, mas os pesquisadores também acreditam que o campo magnético sintético que eles criaram modela o campo eletromagnético esperado de raios globulares. Essa teoria exigirá muita pesquisa de acompanhamento, mas é uma descoberta promissora que pode explicar algumas das supostas características dos raios globulares, como a capacidade de atravessar barreiras sólidas. Então é isso, uma pesquisa da incrível história de encontros com raios globulares, bem como uma pesquisa de ponta que chegou muito perto de provar isso. Então, qual é a sua opinião? Você acha alguma dessas teorias convincente? Você ou alguém que você conhece já experimentou um encontro com algo que parecia um raio globular? Eu adoraria saber mais sobre seu relato nos comentários. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você também já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo.
E você já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então em fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e acesso a um grupo muito seleto no Telegram. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Os dielétricos são meios isolantes que sofrem polarização ao serem sujeitos a grandes intensidades de campo elétrico. São colocados em volta de fios de alta tensão para que se evite a ruptura dielétrica do ar ao redor da linha de transmissão. É o nome que é dado aos materiais que têm propriedades isolantes e que podem ser facilmente polarizados. Geralmente são meios que dificultam a formação de correntes elétricas. Polarizam-se quando estão sujeitos a um grande campo elétrico, um campo externo, no caso a indução eletromagnética gerada nos cabos. Essa propriedade ela concede a esses materiais diversas aplicações tecnológicas nas áreas eletrônica, ótica, biofísica, como nós já comentamos, alguns exemplos da utilização desses A função dos dielétricos é barrar a passagem de corrente elétrica, acumular cargas em razão da sua polarização, por exemplo, nos capacitores, evitar a ruptura dielétrica do ar em fios de alta tensão e isolar componentes elétricos. Quando os materiais dielétricos são colocados em uma região de campo elétrico intenso, pouca ou nenhuma corrente elétrica é capaz de fluir por eles. Isso ocorre porque os materiais são pouco condutores. Ao propagar-se no interior de um dielétrico, o campo elétrico causa a polarização das suas moléculas. Os portadores de cargas do material são levemente deslocados da sua posição de origem, fazendo com que o campo elétrico oposto ao campo elétrico externo surja, anulando. Essa figura que está aqui ao lado, ela representa então a polarização do dielétrico. Em branco nós temos a representação das moléculas do dielétrico, o campo elétrico externo, então ele puxa essas cargas negativas na sua direção, produzindo então uma separação das cargas que dá origem ao campo elétrico de polarização oposto ao campo externo. A ruptura dielétrica ocorre quando o campo externo aplicado a um dielétrico é grande o suficiente para que esse material deixe de ser isolante e passe então a ser um condutor de eletricidade. A ruptura da rigidez dielétrica ocorre quando os elétrons desse material, que antes eram fortemente ligados aos núcleos atômicos, passam a ser conduzidos através da sua rede cristalina. Esse processo é geralmente violento, produz uma grande quantidade de calor que pode causar danos irreversíveis ao dielétrico. Os raios formam-se quando o ar passa a conduzir corrente elétrica, que é a ionização do ar, como eu expliquei lá no comecinho da primeira aula, falando, sobre o rompimento do dielétrico do ar, onde existe uma recombinação físico-química no ar, que o oxigênio, que é o O2, torna-se O3, que é o ozônio, e ele passa a ser condutor. Então, essa ruptura faz com que o oxigênio, a molécula de oxigênio, ela deixe de ser O2 e passe a ser O3. E aí você tem a condutividade do ar. Essa ruptura ela pode ocorrer quando você aquece um determinado material. O aumento da temperatura pode fornecer mais energia aos elétrons que, quando excitados, eles são conduzidos mais facilmente. De modo geral, os dielétricos necessitam de uma grande quantidade de energia para sofrer essas rupturas dielétricas, Lembrando que corrente elétrica gera calor. Quanto mais corrente, mais fácil de acontecer. Por isso que o efeito corona, por exemplo, aparece muito
nas linhas de transmissão, onde você tem uma grande quantidade de corrente elétrica passando pelos cabos. E ali é o lugar onde nós mais vemos esse evento, né? Nós brincamos e falamos assim que é o momento em que você vê a eletricidade, né? Quando você vê o efeito corona presente nas linhas de transmissão, é o momento onde você pode enxergar a eletricidade. Um exemplo simples dessa ruptura é a formação dos raios. Quando o campo elétrico entre as nuvens ele é autossuficiente, o ar atmosférico, que é um bonde elétrico, polariza-se e aí sim você tem o evento do raio acontecendo, tanto de nuvem para nuvem como de nuvem para terra. Dessa forma, o ar torna-se condutor e a passagem dos elétrons pelo ar produz um enorme aumento de temperatura que emite então um estrondo, que é o trovão, né? Em razão da sua alta expansão térmica. O som que se dá é justamente do rompimento do dielétrico. É a hora que a corrente elétrica ela rasga o céu, vamos dizer assim. O barulho é o rasgar o céu. É a hora que você tem ali o deslocamento para a passagem de corrente elétrica. Então, alguns exemplos de dielétricos: o ar, as porcelanas, cerâmicas, óxidos, mica, água destilada, vidro, óleos, plásticos e borracha. Os capacitores são exemplos de dielétricos, né? São dispositivos eletrônicos formados por duas placas condutoras recheadas, vamos dizer assim, por um dielétrico. O campo elétrico formado entre as placas polariza esse meio e isso aumenta a capacidade desse dispositivo de armazenar cargas elétricas, até que chega um momento que ele torna-se condutor e ele libera essa passagem de corrente elétrica. Transformadores. Os vernizes utilizados nos fios das bobinas dos transformadores são capazes de isolá-los uns dos outros. O óleo que é utilizado no sistema de refrigeração também tem propriedades dielétricas. Sensores diversos. Existem uma grande gama de sensores de pressão, de temperatura, de luz, que utiliza dielétricos para identificar variações mínimas nessas grandezas. Telas touchscreen. As telas dos smartphones são feitas de materiais dielétricos. Quando o dedo toca a tela, ele fecha um circuito similar a um capacitor e as pequenas variações de carga são detectadas quando existe aí a ocorrência do toque. Constante dielétrica é a constante física que influencia o acúmulo de cargas de um capacitor. Quanto maior for a constante dielétrica do meio, maior será a capacidade de acumular cargas para uma determinada diferença de potencial. Ela é definida por múltiplo de uma constante dielétrica do vácuo, que é o epsilon zero, né? E essa constante, ela tem esse valor, né? 8,85417878 vezes 10 a menos 12. Né? Então, esse valor é a constante do vácuo, a constante dielétrica do vácuo. E todas as outras constantes dielétricas são variações dessa. A nossa referência sempre vai ser o epsilon zero, que é a condição perfeita. Depois disso, nós temos as variações. Para cada meio dielétrico, nós vamos ter alguma variação dessa constante de referência. Quando o material, se não vácuo, tem a sua característica dielétrica definida, então nós vamos ter a relação, né, que K é a constante dielétrica relativa, epsilon é a constante dielétrica desse meio que nós estamos estudando e o epsilon zero é a constante dielétrica do vácuo. Sempre a relação é feita desta forma. E aí nós temos algumas constantes dielétricas já padronizadas, né? Ar, alumínio, papel, porcelana, óleo, mica, vácuo. Né? Lembrando que o vácuo ela é 1. Né? Quando um material apresenta uma constante dielétrica 5, por exemplo, isso significa que a sua capacitância é 5 vezes maior que a capacitância do vácuo. Se um capacitor receber um dielétrico entre as suas placas, ele será capaz de armazenar 5 vezes mais energia que se você colocasse um capacitor a vácuo. A
Aqui eu vou deixar um vídeo que explica um pouco sobre os dipolos elétricos e as polarizações. Já falamos dos materiais ditos condutores. São materiais que têm no seu interior elétrons livres. É uma palavra científica. Livres mesmo, eles não são. Eles vivem em constantes colisões entre eles e a rede cristalina. Hoje vamos dar início ao estudo dos materiais ditos dielétricos ou isolantes. Nós utilizamos mais materiais dielétricos. Esses materiais não têm elétrons livres. Quando aplicamos um campo elétrico numa região na qual se encontra um material dielétrico, o papel desse campo elétrico externo é de induzir uma polarização do material. O material fica polarizado. Ora, o que é polarização? Polarização ocorre quando nós temos no interior do material uma distribuição de dipolos elétricos. Portanto, antes da gente falar em polarização, a gente deve começar falando de dipolos elétricos. E este é o tema desta aula. É curioso que a matéria, sendo neutra, tenha a possibilidade de exibir fenômenos elétricos. E, da última vez, estudamos os materiais condutores que exibem eletricidade e agora, falando dos materiais dielétricos, nós queremos chamar a atenção para o fato de que eles também exibem fenômenos associados à eletricidade. Veja o caso da água. A meu ver, esse é o exemplo mais importante para a ciência. Por quê? A água tem um papel muito relevante na vida. O nosso corpo é constituído por cerca de 70% de água. A água é uma molécula polar. Ela tem um momento de dipolo permanente. E por conta desse momento de dipolo permanente, ela leva ao funcionamento do corpo humano de uma forma a que muitas vezes a gente nem sequer se dá conta. O fato é que a água é uma substância dielétrica e, por ter momento de dipolo permanente, existem alguns comportamentos curiosos. Nós vamos agora assistir a um pequeno vídeo que ilustra esse comportamento curioso da água quando ela está submetida a um campo elétrico. Veja só o que acontece.
Neste vídeo utilizaremos canudinhos de refresco, papel toalha, uma bandeja ou reservatório e uma garrafa PET contendo água com uma mangueira ligada a um bico fino de vidro. Iniciamos o experimento posicionando a altura da saída de água, de modo que se forme um filete fino de água com um fluxo laminar. Em seguida, atritamos o canudinho com um papel toalha para gerar troca de cargas entre eles. Dessa forma, o canudinho fica eletrizado ou carregado com cargas estáticas. Aproximando o canudinho eletrizado do filete de água, pode-se observar as forças de atração entre eles, a ponto de fazer com que o fluxo laminar da água se desvie. Esta interação ocorre devido ao campo de forças em torno do canudinho eletrizado, chamado de campo elétrico. Este campo elétrico atua fortemente no filete de água, que é formado por moléculas polares, ou seja, possuem polos elétricos positivo e negativo. Agora, se molharmos o canudinho, veremos que ele será descarregado ou neutralizado, através do contato com o fluxo de água, e assim deixará de atrair o filete. A fórmula que nós usamos para capacitores de placas paralelas é mostrada a seguir. Tá? Então, o C é a capacitância, o A é a área, lembrando que o ε0 é a constante do vácuo, e D é a distância entre as placas do capacitor. Para os casos em que o capacitor tem um dielétrico inserido entre suas placas, nós devemos então utilizar esta fórmula, onde o dielétrico inserido entre as placas de um capacitor aumenta gradativamente a sua capacidade de armazenar cargas. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a polarização elétrica dos dielétricos. Olá, bem-vindo ao nosso curso de eletromagnetismo. E a aula de hoje nós vamos começar a introduzir as chamadas propriedades elétricas da matéria. Até agora nós vimos campos elétricos, nós vimos cargas que geram, nós vimos formas de descrever configurações de cargas, nós vimos o conceito de potencial, mas nós não introduzimos lá a matéria, porque afinal, a matéria que nos rodeia, ela é constituída de cargas também, não é? Toda a constituição atômica da matéria faz com que ela tenha cargas positivas e negativas. As positivas são massivas, constituem o núcleo, não é? E as negativas constituem os elétrons. E essas cargas estão na matéria, portanto, a matéria em si acaba tendo certas características elétricas que são importantes. E nós vamos começar classificando esses materiais como materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. Esses não são os únicos materiais que nós temos. Nós temos também uma classe de material que é acima de condutor, ele é supercondutor, não é? E nós vamos mencionar brevemente a respeito desses materiais ao longo da aula, à medida que a aula desenvolve. Muito bem, então, para nós entendermos a importância que é estudar as propriedades da matéria com relação à eletricidade, basta olhar ao nosso redor, não é verdade? Nós temos ao nosso redor materiais que nós sabemos não conduzem cargas elétricas, materiais que conduzem, né? Por isso que tem a tomada, os condutores que chegam à tomada. E se a gente olhar no interior dos nossos dispositivos eletrônicos, principalmente nos eletrodomésticos atuais,
existem neles muitos componentes que são chamados componentes semicondutores. É isso que nós vamos, o conceito desses tipos de materiais com relação ao que nós chamamos a mobilidade de cargas, é o que nós vamos estudar nessa aula, tá certo? Bom, tudo em eletricidade depende de cargas, de uma forma ou de outra, seja cargas em movimentos ou cargas estáticas. Nós vamos aqui lidar com a capacidade de cargas se movimentarem quando sujeitas a uma força, quando sujeitos ao que a gente chama de um campo elétrico. E os materiais, como todos eles têm carga, mas a facilidade com que essas cargas se movem é diferente de material para material, então é conveniente classificarmos em várias classes. Nós vamos começar aqui, primeiro lembrando que cargas se movem quando submetido a um campo. As cargas, normalmente, elas não se movem a troco de nada, né? Elas têm que ser submetidas a uma força. E essa força advém, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, de um campo elétrico. A existência de um campo elétrico naquela região que tem a carga faz com que essa carga possa adquirir uma velocidade, possa se movimentar nesse material. Então nós temos que lembrar disso, tá certo? Que é essencial o campo. E eu quero lembrá-los que, ao invés de campo, muitas vezes nós falamos em potencial elétrico. A existência de uma diferença de potencial entre dois pontos do espaço ou entre dois pontos de um material implica necessariamente a existência de um campo elétrico, como nós vimos, né? Que a diferença de potencial era uma integral de caminho do campo elétrico. Nós vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, então, nós vamos considerar aqui um material que tem cargas, né? Nós ainda não vamos discutir a natureza dessas cargas, mas eles têm cargas ali dentro que, em princípio, poderiam se movimentar quando partes desse material está sujeito a diferentes valores de potencial. Então, eu vou considerar como padrão um bloco onde uma face está sujeito a um potencial V1 e a outra face está sujeita a um potencial V2. E nós vamos considerar que V1 é diferente de V2. Se V1 é diferente de V2, é porque o campo elétrico aqui, entre esses dois pontos, não pode ser zero. Então existe um campo elétrico, existem cargas e eu posso observar essas cargas se movimentando ou não. Nesse caso específico, eu estabeleci uma diferença de potencial e essas cargas aparentemente não estão se movimentando. Aí eu aumento um pouco o campo e essas cargas ainda não estão se movimentando. Então a minha conclusão disso é que esse aqui é um meio material, porque tem as cargas, tem tudo, só que as cargas estão localizadas. Elas não se movem quando sujeitas a uma diferença de potencial. Da onde vem essa localização? Elas estão fortemente presas à estrutura do material, né? Então, esse material é chamado um material isolante. Eu posso agora imaginar um outro tipo de material onde eu apliquei uma diferença de potencial entre os seus extremos. Ele também tem cargas capazes de se mover, então ele tem uma constituição de cargas ali dentro, embora o material total pode ser neutro, né? Um pedaço de matéria é neutro, mas lá tem cargas positivas e negativas. E nós sabemos que os elétrons, que são as cargas negativas por convenção, são aquelas que se movem mais livremente, né? As cargas positivas, que são os núcleos, são mais massivos e são mais presos à matéria. Eles é que constituem a estrutura, né? E a massa da matéria. Então eles não se movem tanto, os elétrons é que se movem mais. Então agora eu tenho uma segunda situação onde eu apliquei uma diferença de voltagem, portanto tem um campo elétrico que essas cargas estão submetidas e eu observo que essas cargas têm a capacidade de se mover. Se elas têm a capacidade de se mover e eu vou variando esses potenciais, coloco uma diferença de potencial muito pequenininha, ainda elas se movem, pouco mais se movem. Coloco uma diferença de potencial grande, elas se movem bastante. Então esse material que há uma resposta de movimento de cargas para praticamente qualquer campo aplicado, ele é chamado um material condutor.
E, finalmente, tem aquele material que eu começo a aplicar uma voltagem, penso que ele é um isolante, mas, de repente, ele começa a conduzir. Ele necessita de um certo campo mínimo para que as cargas comecem a se movimentar, gerando essa corrente de cargas que nós definimos como corrente elétrica. Então, nesse caso, né, para determinados campos a velocidade vai ser zero e para determinados campos ou para determinadas diferenças de potenciais a velocidade não é zero. Esse tipo de material é chamado material semicondutor. Então, essas são as classes de materiais com relação à mobilidade das cargas ou dos portadores de carga que são mais frequentes e são as mais abundantes na natureza. Tudo que está ao nosso redor, em geral, é uma dessas coisas. Obviamente que tudo isso tem a ver com a estrutura do material, porque as ligações químicas é que estão contendo as cargas, estão unindo os núcleos, e dependendo da força com que essa ligação mantém o elétron ali, então, obviamente, um dos comportamentos vai acontecer. Mas não fique muito iludido, porque, obviamente, a carga está presa no material pelo campo elétrico que a estrutura, os núcleos estão segurando. E essa força pode eventualmente ser vencida. Então, o ar é tipicamente conhecido como um elemento isolante. Temos carga nos átomos, mas você aplica uma diferença potencial, não há transferência de carga. Exceto se você aplicar uma diferença muito grande. Aí, mesmo esse meio isolante rompe essa barreira e começa a conduzir. Isso chama-se um rompimento do isolante, e é por isso que o raio, por exemplo, né, é uma descarga elétrica que acontece rompendo um isolante, que é o próprio ar atmosférico. Muito bem. Para a gente elaborar um pouquinho melhor, eu vou então considerar os isolantes, que, como eu disse, são cargas localizadas e fortemente ligadas, né? Em química, nós sabemos que os elétrons estão fortemente ligados quando você tem a chamada ligação covalente. A ligação covalente, ela segura muito o elétron. O elétron segura os núcleos, mas os núcleos seguram muito o elétron. Quais são os materiais que têm essas ligações covalentes? Bom, está cheio ao redor. Praticamente tudo que está ao nosso redor aqui nesse estúdio, ou aí na sua sala, são materiais covalentes. Plásticos, que são os abundantes ao nosso redor, são materiais de ligação covalente, se são materiais sólidos. Um gás, como por exemplo o ar, ele também é um material isolante porque os elétrons, embora estão presos ao núcleo, estão fortemente presos. Você precisa, para romper isso, uma força muito grande. Então aqui eu coloquei uma estrutura de um polímero qualquer, não vem ao caso qual é, e normalmente a gente pode enxergar os sólidos, principalmente, como se fossem montanhas de potenciais mecânicos que seguram, né, os elétrons. E normalmente essas montanhas, para serem rompidas, no caso dos isolantes, são muito altas. As cargas estão aqui nos mínimos e para que elas se movimentem, elas têm que vencer essas barreiras. E isso é muito difícil. Para campos tradicionais utilizados ao nosso redor, as cargas ficam localizadas. Esses são os isolantes. Por outro lado, os semicondutores, só para a gente seguir a sequência, as cargas estão ligadas mais a formas delas se movimentarem se eu submetê-las ao devido campo. Então seria como se essas barreiras, vamos dizer, na nossa imaginação, fossem menores. Então se eu imaginar aqui uma carga, se eu fizer uma força suficiente que ela consiga vencer essas barreiras, ela começa a, de fato, propagar e movimentar as cargas. Então essa é uma visão dos semicondutores. O silício, por exemplo, é um dos semicondutores, semimetais mais importantes que nós temos hoje em dia, porque ele é a base da chamada indústria eletrônica, não é? E o fato de você conduzir só quando você é capaz de vencer esse campo, esse chamado limiar, então ele acaba tendo propriedades muito interessantes, porque a voltagem pode ser utilizada para conduzir e não conduzir. Então ele funciona como uma chave aí, né? E aí você cria circuitos, cria formas de manipular a corrente elétrica. Então esse é um exemplo dos chamados semicondutores. A partir de um certo ponto, essas cargas se tornam o que nós chamamos livres. Finalmente, os condutores, os mais que a gente conhece são os metais.
Mas pode ter outros tipos de condutores, soluções iônicas, onde os íons, a carga positiva e a negativa do sal que você usou ou da substância se soltaram, aí as cargas também estão livres e podem conduzir corrente, não é? De acordo com a aplicação de um potencial. Os metais, aquilo ali é como se fosse um mar de elétrons ligando todos os núcleos. Então você pode imaginar que os elétrons estão praticamente livres e com quase nada de energia, praticamente nada, eles começam a se mover. Na nossa concepção imaginária de que fosse como eles nasceram ao redor de um núcleo, mas eles podem vencer, é como se fossem barreiras quase que inexistentes. Na verdade, no metal não há barreira. Qualquer pequena força provoca o movimento, o arraste dessas cargas, gerando a corrente elétrica. Então, esse aqui são os condutores, são os metais. Essa visão que eu dei para vocês é uma visão microscópica, não é? Dos condutores, semicondutores e dos isolantes. Muito bem. Nós temos que caracterizar, porque agora você viu, tudo depende do movimento de carga. Então, movimentou, acabou, ou eu posso quantificar esse movimento de carga? Podemos. E aí nós definimos, né, quando há movimento de carga, a definição de corrente elétrica. Isso é o que caracteriza o que vai acontecer no material capaz de conduzir ou um semicondutor a partir do momento que ele conduz. E se eu imaginar aqui um cilindro que tem uma área de secção, como está mostrado aqui, um cilindro, e eu aplicar esse sistema a uma diferença de potencial e ficar observando quantas cargas passa por unidade de tempo, claro que para aplicar isso eu vou ter que ligar no circuito e tudo isso, isso virá depois no nosso curso. Então eu posso contar quantas cargas passam por unidade de tempo, que são coulombs por segundo, e essa é a definição de corrente elétrica, normalmente recebendo a unidade coulomb por segundo, que é o ampere. Então o ampere, ou seja, a chamada corrente elétrica que surge, ela caracteriza quanto de carga está fluindo por unidade de tempo, né? E normalmente eu observo que aplicando a diferença de potencial, aumentando ela, eu aumento a quantidade de cargas que passa por unidade de tempo, ou seja, eu aumento a corrente. Os materiais que são capazes de conduzir, na sua maioria, eles obedecem uma lei, que são chamada lei de Ohm. A lei de Ohm diz que se eu dobro o potencial, dobra a corrente elétrica, dobra a quantidade de carga que passa por unidade de tempo no material. Essa é uma lei importante e a constante de proporcionalidade vai depender da geometria do condutor e é uma característica que nós vamos chamar de resistência elétrica. Então, normalmente se eu tenho um condutor, eu aplico uma diferença de potencial, sempre aparece uma corrente e há uma linearidade nesse material, né? O isolante não aparece nada, a corrente é zero. Por outro lado, o semicondutor não aparece até uma diferença de potencial e começa a aparecer em seguida. Essa é uma forma gráfica que você vai encontrar por aí de descrever os vários materiais com relação, os materiais mais comuns, né? Porque às vezes eu tenho um condutor que para altas diferenças de potencial ele começa a desviar. Então ele é um material que a gente chama um material condutor, porém não ômico. O material será ômico quando tiver uma linearidade ou uma proporcionalidade entre a corrente que surge e a diferença de potencial aplicada. E o que a gente nota é que nos materiais que têm essa linearidade, tem essa proporcionalidade, dependendo do tipo de material e da geometria, dependendo da voltagem aplicada, eu posso ter uma corrente maior ou menor. Então, nós vamos, para caracterizar isso de uma forma do material, eu defino o que eu chamo densidade de corrente elétrica. Então agora, se o cilindro que está conduzindo é maior ou menor, eu divido pela área e tenho a quantidade de corrente por unidade de área que está passando. Essa é chamada densidade de corrente. E para esses materiais onde a corrente que aparece, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, nós temos a constante de proporcionalidade definindo como resistência elétrica. Essa é a resistência elétrica. E se os materiais que conduzem maior corrente com menor diferença de potencial, obviamente, são materiais que têm uma resistência menor.
Então, aqui está o contrário. Como eu estou plotando corrente versus diferença de potencial, esse aqui teria uma resistência menor do que esse, menor do que esse. Tá certo? Porque seria o inverso da resistência, a inclinação dessa reta. Então, quando R cresce indefinidamente, isso tende a ser um isolante elétrico. Muito bem, vamos então só quantificar um pouco, que esse é o momento correto. Nós aprendemos o que é a densidade de corrente e, obviamente, a capacidade em conduzir a eletricidade depende do material, claro, isso é intrínseco, como eu expliquei desde o início da aula, mas depende também da geometria do que você tem. Se você tiver um fiozinho muito fininho, ou um tarugo de metal condutor, é mais fácil conduzir. Então é isso que eu queria introduzir aqui, com a definição de corrente elétrica e a lei de Ohm, que diz que a voltagem é proporcional à corrente. Normalmente a gente diz V igual a RI, alguns vão chamar o V de U em alguns livros, como diferença de potencial, mas é a mesma coisa. E lembrando os conceitos de eletricidade que nós tivemos anteriormente, a diferença de potencial é o tamanho do meu sistema vezes o campo elétrico que deve estar aqui. Não é isso? Então eu vou pegar essa lei aqui, vou multiplicar tudo pelo tamanho do... Então aqui eu tenho, na verdade, desculpa, eu vou substituir a voltagem pelo tamanho vezes o campo, então eu estou agora indo ao campo elétrico, né? E aqui a densidade de corrente é corrente por área, então eu dividi e multipliquei pela área. Tá certo? Obviamente, o que eu tenho nessa situação é que eu posso simplificar essa relação e obter, na verdade, uma nova definição. Eu redefino, né? Se eu dividir aqui, isso aqui é J, e R vezes A dividido por L, não é? Nós vamos definir como resistividade. Então, eu acabo tendo aqui uma nova lei baseada no campo elétrico, que o campo elétrico é a resistividade vezes a densidade de corrente. E o inverso da resistividade é o que vocês vão achar em toda a literatura como sendo condutividade do material. Muito bem. Normalmente, você vai obter informação não da resistência, porque a resistência depende da geometria, né? Tudo isso depende da área e depende do comprimento do material. Se eu quiser uma grandeza intrínseca ao material, eu tenho que caracterizar pela resistividade. E a resistividade, na verdade, ela é um valor que caracteriza cada tipo de material. Então aqui eu coloquei alguns materiais que a gente conhece como bons condutores. Então você pode ver aqui os materiais, quanto menor é a resistividade, melhor condutor é esse material, né? Então aqui eu coloquei alguns materiais e você vê que se eu comparar o ferro com o cobre, né, é praticamente um fator de 20. Então é por isso que a gente usa condutores de cobre ou de ferro para conduzir corrente elétrica, porque essa resistividade vai ter uma consequência muito importante no processo de transferência de corrente, que é uma das grandes aplicações do eletromagnetismo, nos circuitos, na alimentação de corrente das máquinas, dos motores e tudo mais, né? E quanto maior essa resistência, maior essa resistividade do material, mais energia, vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos gastar para alimentar, para fazer a corrente fluir. Então há uma dissipação intrínseca que vai depender desse valor. Bom, então concluindo essa aula, nós aprendemos as classes de materiais e tivemos uma visão microscópica do que são os isolantes, cargas localizadas, incapazes de transferir carga sob a aplicação de um campo. Vimos os materiais semicondutores, que é aqueles que, campos muito pequenos, ele permanece como isolante, mas a partir de um certo valor começa a conduzir. E, finalmente, aqueles que qualquer campo aplicado leva à condução, que são os condutores. Para os condutores, existem aqueles que são chamados condutores ômicos, onde a diferença de potencial aplicada implica no surgimento de uma corrente e a constante de proporcionalidade é a chamada resistência elétrica. Essa lei é chamada lei de Ohm e que será muito aplicada nos circuitos elétricos que nós vamos aprender em aulas futuras. Bom, até a próxima aula.
Eu vou deixar lá no AVA uma pós-aula para vocês. Eu peço que vocês tenham atenção a isso e preencham, façam a aula conforme o solicitado, tá? Então, vocês vão ter aqui um material de apoio para vocês lerem e fazerem uma atividade conforme está orientado no AVA, tá? É um material que fala sobre dielétricos de polarização e ruptura. E esse outro material, que é um estudo de caso também, que fala sobre um metal, uma característica que o elemento de metal tornou-se isolante, tá? Então, essas duas atividades vão ficar como pós-aula lá no AVA. E a lista de presença dessa aula, tá? Com o código está aqui, vocês podem escanear, preencher a lista de presença e colocar esse código na lista de presença de hoje. No mais, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.